presentes na casa do Senhor. Agradeço desde já a presença de todos e já convidamos o Senhor para estar em nosso meio. Nós estamos todos os domingos às 13h15 com jovens lá no Recanto. E tem sido uma bênção. Não sei vocês na sua casa como eles estão, mas conosco a gente vê uma transformação, uma mudança. E é difícil hoje a gente encontrar jovens que têm sede da presença, né? Estamos todo mundo com o coração aqui acelerado, mas Deus está em nosso meio para acalmar e todos estão aqui para entregar o nosso melhor. Então eu vou convidar agora o Wanderson já para começar com a oração, tá bom? Sejam abençoados. A paz, igreja. Amém. Confesso que estou um pouco nervoso, mas Deus vai derramar a glória dele. Fechando os olhos. Senhor, meu Deus poderoso, estamos aqui, Senhor, nessa noite para entregar o nosso melhor para Ti, Senhor. Senhor, fale conosco através da palavra, através do louvor, que o Teu poder, Pai, possa descer na vida de cada um, Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, aquele que chegou preocupado, aquele que chegou ansioso, Pai, chegou nervoso. Senhor, nós cremos que o Senhor está no comando, Pai, fale conosco aqui, Senhor, nesta noite, Senhor. Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nos perdoa pelas nossas falhas, pela nossa incapacidade, Pai, em nome do Senhor Jesus, que toda obra do adversário, Pai, que se levanta contra a geração escolhida, Senhor, que venha cair agora por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ô Espírito Santo, eu sei que o Senhor pode fazer algo grandioso aqui nesta noite, Senhor. Senhor, vai abençoando, Pai, a vida de cada irmão que está aqui, Senhor, porque eu creio, Senhor, que eles estão aqui, Senhor, porque está com sede da Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toda maldição hereditária, Senhor, que venha acompanhar a nossa vida, que venha ficar agora repreendido para a honra e glória do Teu nome. Ah, Jesus querido, Jesus amado, Deus, desce com a Tua glória, desce com o Teu poder, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, vai abençoando, Senhor, a vida da pastora, Pai. Enche ela cada vez mais da Tua unção. Enche ela cada vez mais da Tua presença, Pai. E que toda obra do inimigo que se levanta, Senhor, contra este ministério, Pai, que venha cair agora por terra, Jesus querido. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, enquanto o inimigo se levanta, Pai, nós cremos que o Senhor poderoso está batalhando por nós, Pai. Batalhando por este ministério, Senhor. E toda a palavra mal dirigida que vem agora ficar repreendida em nome do Senhor Jesus Cristo. E que as lutas possam vir, Pai, para que nós possamos a cada dia glorificar o Teu nome, a cada dia exaltar a Tua honra e a Tua glória. E, Senhor, peço perdão, Pai, pelas minhas falhas. Peço perdão, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nos ajude, Senhor, a cada dia a ser melhor, Pai. Que todas as decisões que nós vamos tomar, Senhor, durante a semana, Pai, que nós possamos tomar decisão, Pai, debaixo da presença do Teu Espírito Santo, debaixo da Tua unção, Senhor. Senhor, nos ensina a cada dia, Pai, a caminhar contigo, Pai, falando não para o mundo e falando sim para Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, Jesus querido, Jesus amado, Senhor, derrama o Teu poder, derrama a Tua Shekinah, Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo. Senhor, aqueles que não forem batizados, Pai, inclusive eu, Pai, em nome do Senhor Jesus, derrama a língua repartida de fogo, Senhor, e a obra do inimigo caia. E aqueles, Pai, que há muito tempo, Jesus, não estavam falando em língua, Pai, que possa ser renovado na Tua presença, que possa sentir, Pai, aquele gozo, aquela alegria, Pai, de estar contigo, Jesus amado, Jesus querido. Derrama, Pai, a Tua unção, derrama a Tua unção, Pai, nesta noite, Senhor, assim eu te peço, Pai, nós não merecemos, Deus, mas derrame o Teu poder, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Jesus querido. Deus, tem misericórdia, Pai, do Brasil, tem misericórdia do Brasil, Pai, dos Teus servos, Pai, que Te adorem em espírito e em verdade, que tem orado, Pai, que tem clamado por esta nação, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia, derrama, Pai, a Tua compaixão para conosco, Jesus querido. Sentir, Pai, não dá para viver neste mundo. Nos ensina, Senhor, nos ensina, Pai, a cada dia, Senhor, quando nós falhar, Pai, que nós possamos reconhecer, Senhor, que nós dependemos totalmente da Tua presença, que nós precisamos totalmente do Teu agir, que nós dependemos de Ti, Senhor, para sobreviver nessa terra. Pai amado e Pai querido, dê graça para aqueles, Pai, que estão passando por luta, que estão passando por afronta, Pai. Oh, Jesus, pelo Teu nome, Pai, dê graça para Te glorificar, para passar pelas lutas, Te honrando e Te glorificando, Pai. Nesta noite, Deus, seja feito somente a Tua vontade, para a honra
e glória do teu nome. E que o mal, o orgulho, o grande eu, Pai, que todo nervosismo, toda inveja venha cair agora, Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque este ministério, Pai, foi fundado, Pai, através, Senhor, de pessoas abençoadas, de pessoas que renegaram, Pai, renegaram o grande eu, para que o Senhor habite, para que o Senhor reine, Pai. Então nós queremos, Senhor, que este legado está permanecendo até hoje, vai continuar. Se morrer um, vai levantar outro, e vai continuar em milhares e milhares, até a tua vida, Jesus querido. E assim seja feito somente, Pai. A tua vontade e a tua honra, Jesus, para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Deus está chamando a Beatriz para trazer a palavra, e eu acredito que Deus vai falar conosco através da palavra dela, que Deus colocou no coração dela. Paz, igreja. Amém. Senhor, que toda graça, toda honra seja para o Senhor Jesus essa noite. Amém. Pessoal, uma palavra que ficou muito no coração essas últimas semanas para vocês vai estar em Juízes 6, versículo 11, que é a história de Gideão. Alguém aqui não conhece a história de Gideão na Bíblia? Tudo bem se não conhecer, porque eu vou passar aqui com vocês junto. Mas antes da gente ler aqui junto, eu vou contextualizar mais ou menos para vocês o que estava acontecendo nessa época. Basicamente, o povo de Israel vivia em uma terra junto com outras tribos, que eram dos cananeus, dos amorreus, várias tribos com outras culturas diferentes, com outros deuses diferentes também. E conforme as gerações foram passando, o povo de Israel começou a adorar deuses desses outros povos que tinham ali, como por exemplo os deuses dos amorreus, que era Baal, que aparece bastante na Bíblia. E aí o Senhor se entristeceu muito com isso, porque eles estavam adorando outros deuses novamente. Deus já tinha tirado o povo de Israel do Egito, já tinha tirado o povo de Israel da escravidão, e novamente eles estavam adorando outros deuses. E aí o Senhor, para ensinar eles, colocou os midianitas, que eram outra tribo, outro povo, para começar a oprimir o povo de Israel ali naquele momento. Eles começaram a roubar o que eles plantavam, começaram a roubar os animais, destruir tudo, e aí o povo de Israel ficou muito pobre nesse tempo. E vendo essa situação que durou, se não me engano, 7 anos de opressão do povo de Israel, o povo de Israel começou a clamar ao Senhor Jesus pedindo libertação, pedindo para que Deus livrasse eles dos midianitas. E aí que entra Gideão. E essa parte que eu quero ler com vocês em Juízes 6, versículo 11. Começando no 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezerita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar os midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu as mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e lhe disse: Vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és comigo que falas. Essa parte eu achei muito interessante, porque a gente vê como que Gideão reage a esse chamado que Deus tinha dado para ele, que era um chamado de muita responsabilidade, né, gente? Imagina, você tem que liderar o povo para poder livrar o povo de Israel dos midianitas, né? Então ele tinha que ser um líder, ele tinha que ser um guerreiro, coisa que ele não era na época. Ele era apenas, como ele mesmo disse, um homem de uma família pobre, um homem que não tinha lugar na casa dele, porque ele era menor na casa do pai dele. E mesmo assim o Senhor vira para ele no próximo versículo e fala: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Então eu comecei a pensar na minha vida, na minha situação, né? Tem muitas situações que Deus põe missões na nossa vida,
como por exemplo, falar com alguém de Deus, ver uma pessoa numa situação difícil que a gente já esteve, e a gente começar a pensar, nossa, eu podia falar com essa pessoa, mas eu tenho tanto medo, eu sou o melhor da minha casa. E aí Deus passa essa missão para nós, a gente se sente tão pequeno, a gente não consegue fazer, mas mesmo assim Deus vira para nós e fala, eu ia ser útil. Eu falei, eu sou uma vitória. Ai, perdão, gente. Eu falei de vocês, um vencedor. Eu vou cuidar de toda a situação, não se preocupar com o que você vai fazer. Porque eu vou ser contigo. Então, o que o Senhor falou para Gideão aqui nesse momento. Ai, perdão, gente. E é muito interessante que mesmo com Deus sendo isso para Gideão, ele ainda pede um sinal para Deus. E não só dessa vez, como ele pede depois um pouquinho para frente, ele vai pedir 3 sinais para Deus. Pedindo com o intuito de entender que era ele mesmo a pessoa que Deus ia usar para livrar o povo de Israel. E Deus, com a paciência dele, com o amor dele, que é perfeito e maravilhoso, Deus atende todos os sinais de Gideão. Deus responde, é com você, realmente. É com você que eu escolhi. Eu vou escolher as pessoas, eu não escolho capacitadas, eu vou me capacitar as pessoas que eu escolho. Porque o Senhor vai, em todo momento, ele capacita Gideão. E é muito interessante que Gideão também é um homem muito obediente a Deus. Porque tem uma parte aqui, depois que Deus vai lá e atende o sinal de Gideão, ele vai lá e derruba um dos altares de Baal, que era do pai de Gideão, que era Joás, que foi uma coisa que Deus tinha pedido para que ele fizesse. E ele foi. E aqui na Bíblia é muito engraçado que, para mostrar como Gideão ele não estava seguro do que ele ia fazer, como ele tinha medo, ele vai de noite com mais 10 servos. Porque ele tinha medo, para que ninguém visse que era ele que tinha derrubado o altar de Baal. Mas mesmo assim, depois descobre que foi ele que derrubou de qualquer forma, tanto que mudam até o nome dele para Jerubaal, que significa aquele que contenda contra Baal, porque derrubou o altar de Baal. E nesse momento ele obedece ao Senhor. E também um pouquinho mais para frente, ele chama vários mensageiros para ir até outras tribos em Manassés, para chamar pessoas para lutar a favor do exército de Israel. Para lutar a favor do povo de Israel contra os midianitas. E aí ele consegue juntar 32.000 homens para lutar a favor de Israel. E aí o Senhor vê aqueles 32.000 homens prontos para lutar a favor de Israel e fala, olha, Gideão, tem muita gente aqui, a gente vai pedir esse número, porque se vocês ganharem com esse tanto de gente, vocês vão achar que foi pela força de vocês. Não é isso que eu quero ensinar para vocês, eu quero ensinar que vocês ganharam por mim, porque eu permiti que vocês ganhassem. Então o Senhor vai lá e fala assim para Gideão, ó, Gideão, fala para eles que quem tiver com medo, quem estiver covarde, que volte para sua terra. E aí, de todos os 32.000 homens que estavam ali, ficam apenas 10.000. E aí, a gente fez já diminuiu bastante. Mas mesmo assim, o Senhor pede para que diminua mais, falando para que Gideão mande eles beberem água, beber água num dos lagos ali. E aí, de acordo com como eles iam beber a água, o Senhor ia escolher quem ficaria e quem não ia ficar. E somente aqueles que pegaram a água com a boca, pegaram a água com a mão e levaram até a boca, eram os escolhidos do Senhor. E de todos os 32.000 que tinha, ficaram apenas 300 homens. Eu fico, nossa, são 300 homens. Como Gideão confiou no Senhor naquele momento, porque é engraçado que os midianitas, eles eram um povo muito forte, era um povo muito grande. Eles tinham, se não me engano, aqui na Bíblia, ele fala que eles eram como gafanhotos de tantas pessoas que tinham, e eles tinham muito poder, eles tinham muitos recursos, porque eles roubaram o poder muito do povo de Israel. E aqui você para pensar, nossa, como será que Gideão conseguiu ganhar com apenas só 300 homens contra os midianitas? E Gideão foi muito inteligente por causa da capacidade que Deus tinha dado para ele naquele momento. Então, o que ele faz? Ele divide esses 300 homens em 3 grupos de 100 homens, e aí ele se separa com cantilhos vazios, se não me engano, com trombetas e também com tochas. E aí, quando fosse o momento, eles iam cercar o arraial dos midianitas, e aí, naquele momento, eles iam começar a fazer barulho, iam tocar trombeta, iam derrubar os vasos, todos os cantilhos que eles tinham. E aí, nesse momento, os midianitas eles começaram a ficar confusos ali no meio. Nossa, que barulheira que é essa que está acontecendo aqui fora? Aí, depois disso, aqui na Bíblia fala que os midianitas eles ficaram confusos e eles começaram a atacar eles mesmos ali no meio. E além de atacarem uns aos outros, os que sobraram ainda fugiram. Então, ficou assim, dessa forma. O Senhor conseguiu dar a vitória para o povo de Israel de uma forma que você imagina. Nossa, como que é impossível, né? Mas o Senhor, Ele é o Deus do impossível, Ele faz tudo acontecer na nossa vida. E o que eu achei muito interessante é como que a gente vê a mudança de Gideão nessa palavra, como que ele era um homem bem simples, não tinha
vocês, é Isaías 41, versículo 9 e 10. Começando no 9. Tu a quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse: Tu és o meu servo, e a ti te escolhi, e não me dignei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra da minha justiça. Essa é a minha palavra, pessoal. Espero que vocês queiram. E todo domingo tem sido essa bênção. Então eu convido mais uma vez vocês a estarem presentes conosco. Vou convidar agora para todos se levantarem, vamos adorar o nome do Senhor. Eles vão se preparando aí. Thank
dias. Porque se só a gente for falar com Deus na igreja, a gente não vai ser cheio da presença dele. Porque nós temos que buscar Deus cada dia mais, ler a palavra. E se for um momento do seu dia, que seja um minuto, você agradecer a Deus por você estar vivo. Você tem que agradecer a Deus a todos os momentos. No seu momento de luta, de dor, porque Ele pode estar contigo. É aquele que você pode confiar em todos os momentos. E ontem eu tive a presença do Espírito Santo na minha casa. Eu fui inundada pela presença de Deus. Foi na minha casa. Eu só ajoelhei, eu me aguentei da presença de Deus. E foi bom, fui batizada em Deus. Eu tenho que agradecer a Deus. Foi inundada. A gente tem que buscar mais, cada dia mais a presença de Deus. Entregar. Porque Ele é o nosso melhor amigo. A gente não pode confiar em mais ninguém. Porque Ele sabe dos nossos momentos mais difíceis. E Ele está com nós todos os momentos. Então, essa oração que seja uma oração que não se importe com quem está do seu lado. Ore para Deus, é Ele que está contigo. As pessoas não vão estar contigo todos os dias, mas elas estão com vocês todo fim de semana. Mas vocês olhem, não se importa quem está do lado. Se quiser orar de joelho, se quiser orar em pé, sentado, fiquem à vontade. E orando, Senhor meu Deus, não tem como te agradecer, Senhor, por esse culto, Senhor Jesus. Foi uma semana difícil, meu Pai, mas foi uma semana de bênção, Senhor Jesus, onde cada um foi cheio da tua presença, meu Pai. Também te peço, Senhor, pela igreja, subimos com Jesus, Senhor. Senhor, cala a boca do inimigo, Senhor, aqueles que querem ver, Senhor, a porta da igreja fechada, Senhor Jesus. Te peço, meu Pai, que cale a boca do inimigo, Senhor Jesus, uma igreja que tanto ama as pessoas, Senhor Jesus, que só querem ver a alma, Senhor Jesus, entrando pela porta, Senhor Jesus, tendo a vida contigo, meu Pai. Meu Pai, também te peço pela vida da pastorinha Kel, Senhor Jesus, que tem renegado a tudo, Senhor, para viver a Ti, Senhor Jesus. Te peço pela vida dela, Senhor Jesus, que ela ama todos que estão aqui, meu Pai. Te peço, Senhor, pelos jovens que estão aqui, Senhor, porque no mundo, Senhor, somos vistos como estranhos, meu Pai. Nos entregaram a nossa juventude diante a Ti, Senhor Jesus, mas eu sei, Senhor, que eu tenho a maior alegria no meu coração, Senhor, de servir a Ti, Senhor Jesus. Também te peço, Senhor, que abençoe, Senhor, cada um que está aqui, Senhor, que não puderam vir, Senhor. Senhor, toque nos corações, Senhor Jesus, gira milheiro espiritual, Senhor Jesus. Volte a ter a chama, Senhor Jesus. Também te peço, meu Pai, que abençoe a cada um, abençoe os jovens, Senhor Jesus, que foi um momento muito difícil, Senhor Jesus. É o desespero tremendo, Senhor, de estar aqui no seu púlpito, Senhor. Não somos dignos, Senhor, de trazer a sua palavra, Senhor Jesus. Mas te peço, meu Pai, que batize com o Espírito Santo, Senhor Jesus. Assim como eu vejo ser batizada por Ti, Senhor Jesus, meu coração clama por isso, Senhor. Assim como eu quero ser batizado, eu garanto que também tem corações, Senhor, que querem ser batizados. Cada dia ser mais cheio da Tua presença, Senhor. Abençoe a família de cada um, Senhor. Não sei nessa necessidade de ninguém, mas Deus sabe, Senhor Jesus. Alguém que estiver doente, nós sabemos, Senhor, que Tu és o médico dos médicos, Senhor Jesus. Que o Senhor pode curar, Senhor, também. Também te peço pelo culto de amanhã, Senhor. Os 2 cultos que vai ter, Senhor. Leve minha alma, Senhor Jesus. Alma semente pela Tua palavra, meu Pai. Senhor Jesus, que volte ter a chama, Senhor. Que eles venham ter um encontro contigo, meu Pai. E que venham abençoar, Senhor. Que esses anos venham ter cada vez mais batismo. Nós subimos com Jesus, Senhor Jesus. Assim eu também te peço, tira todo o espírito de macumbaria, Senhor, que vem dando em nossa vida, Senhor Jesus. Espírito de inveja, de intriga, Senhor Jesus. Tira, Senhor Jesus. E abençoe a cada um que está aqui, Senhor. Aquele que chegou doente, triste, Senhor. Coloque alegria no coração, meu Pai. Coloque alegria, força, Senhor, de continuar, não de desistir, Senhor. Mas que eles possam ver, Senhor, que lá na frente vai ser glorioso, Senhor Jesus, que não irá vir buscar a Tua igreja, meu Pai. Te peço, Senhor, a favor de todos que estão aqui, Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou chamar a Carol para trazer uma palavra do dízimo. Paz, igreja. Amém. Antes de pedir que vocês tragam o dízimo de vocês aqui à frente, eu separei 2 versículos que trazem sobre a importância do que é a oferta, do que é o dízimo. O primeiro deles está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. E digo isto: o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribui segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E através desse versículo, a gente pode perceber que Deus, Ele
Ele não precisa do nosso dinheiro, mas ele se alegra com aqueles que verdadeiramente se doam para a igreja. Então, Deus não precisa do nosso dinheiro, mas a obra precisa. A gente precisa se manter de pé. E o segundo versículo que eu trouxe está em Marcos 12:41. Em verdade vos digo que essa pobre viúva deu mais do que todos os que lançaram ofertas no cofre, porque todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. E através desse versículo eu venho dizer que aqueles que não podem doar com valor, o dinheiro, doem com mão de obra, doem com tempo, doem vindo à igreja com ouvidos atenciosos e corações abertos para receber a palavra de Deus, porque é assim que Deus derrama bênçãos sobre a nossa vida, e a gente também tem que perceber que 1% do que a gente faz não é nada perto do que Deus fez por nós na cruz. Então a gente precisa ser grato e se doar mais tanto para a obra, para Deus e para a nossa igreja, abençoar o nosso ministério, que tanto nos ajuda no nosso dia a dia, na nossa vida, em qualquer situação. Eu tenho certeza que todos aqui, de alguma forma, já foram tanto ajudados pela pastora, pelo nosso ministério, então a gente precisa ser grato e doar mais de coração. E é isso que eu vou trazer hoje. Quem quiser cooperar com a obra, as meninas vão estar aqui para receber.